porque precisamos de Ti. Necessitamos Te adorar. E é isso que fazemos nessa noite, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Mashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor a minha paz. Shammai, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, e cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. O Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammai, Deus presente é o outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Aleluias. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Quero desde já desejar uma boa noite a todos aqueles que estão na casa do Senhor. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Desde já quero justificar a ausência do nosso pastor, né? Ele foi convidado a pregar em uma outra igreja, na Igreja Batista de Magé. E o pastor, como é uma igreja muito querida para ele, também para nós, não poderia de outra forma não atender ao pedido dos nossos irmãos, amém? Mas nada impede de nessa noite nós adorarmos e exaltar o nome santo do Senhor. Jesus Cristo, Ele está aqui. Nosso Deus é o Deus que governa sobre esta terra. O nosso Deus é o Deus que guia as nossas vidas, amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Salmos, capítulo 122. Aqueles que não têm, pode acompanhar pelo Data Show, amém?
Salmos de número 122. Vamos ler por aí. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos ler os versículos pares e assim sucessivamente, amém? Então vamos ler todos juntos, como que os nossos irmãos também de casa podem participar conosco. Amém? 1, 2, 3. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja contigo. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu nome. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me condenar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, Sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sempre, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, Sim, firme nas promessas de Jesus. firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua luz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, vamos continuar louvando ao Senhor. Não há Deus maior do que o nosso Deus, não há nada maior do que o nosso Deus.
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para seu louvor, para seu louvor, para seu louvor. Não há Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor. Oh Senhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande. Segundo nosso Deus, não há Deus maior como nosso Deus. Criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para seu louvor, para seu louvor, para seu louvor. Aleluias. Aleluias. Irmãos, antes de nós continuar louvando ao Senhor, como sempre fazemos aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações, de levantarmos ao clamor. Sabemos que temos passado por momentos difíceis, e o que mais tem atormentado não somente a nação brasileira, mas toda a terra, é o vírus da Covid-19. Sabemos que pessoas, elas morrem todos os dias, mas essa é uma doença que tem atingido de forma pesada todos os quatro cantos da terra, se é que existem os cantos da terra, né? Mas existe um povo que clama ao Senhor, um povo que, independente das circunstâncias, tem adorado ao Senhor. Talvez o ímpio ele não entenda o porquê de tantas mortes, mas muitas das vezes nem nós sabemos, nem nós temos essa resposta. Mas sempre falamos, toda semana falamos, não é clichê o que nós falamos, que todas as coisas estão no controle do nosso Deus. E o que eu sempre falo, toda semana, não cai uma folha da árvore sem a permissão do nosso Deus. Eu tenho a plena convicção disso. Mas nos entristecemos e, devido a este mal que tem assolado a terra,
é necessário que exista um povo, que é a igreja do Senhor, que clama ao Senhor. Não por aquelas vidas que se foram, mas sim pelos entes queridos, pelas famílias, pelos nossos governantes que tanto têm brigado, né, uns com os outros e esquecem que o principal são as vidas humanas que têm se perdido para este vírus. Então, nessa noite, que a sua mente possa ser ligada com o Espírito Santo de Deus, que você possa clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor misericórdia, vamos pedir ao Senhor graça do Senhor, para que o quanto antes, ou talvez nem o quanto antes, mas que o Senhor possa fazer segundo a sua vontade, e que nós venhamos, como o papel de igreja do Senhor, clamar ao nosso Deus. O povo de Deus não tem mais o que fazer, não tem o que fazer a não ser clamar, a não ser pedir a misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Eu peço a nossa irmã Terezinha para orar ao nosso Deus nessa noite. Amém? Pode ser daí mesmo, irmã. Amém. Você pode ficar de pé, vamos continuar louvando ao Senhor Jesus Cristo. Se você está com frio, bata palmas ao Senhor, levante as suas mãos para o alto, se alegre com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está aqui. E todavia nos alegramos, porque servimos ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu durmo à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabelável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Eu sei que não vai ser tão fácil, Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros
difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Queremos ser segundo o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar, nós estaremos cantando ao Senhor com mais um louvor. E com este louvor nós estaremos tirando dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Se alegre porque você está na casa do Senhor. Se alegre porque você serve a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso, a um Deus que nos salvou, a um Deus que nos aceitou como nós somos. Um Deus que transforma nossas vidas todos os dias. Amém? Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e fechei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus
O nosso Deus, Ele te vê a todo momento. Você pode estar se sentindo um só, você pode passar por momentos que você acha que está sozinho, mas saiba que o Senhor, Ele sempre estará contigo. Basta somente você clamar a Ele, basta somente você chamar a Ele, que Ele te atenderá. Quero chamar o nosso vice-presidente, o Diácono Marcelo, que estará falando alguns avisos e falando sobre também o mensageiro dessa noite. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Pastor André, como o Levi disse aqui no início do culto, ele não pôde estar aqui conosco hoje. Por motivo especial, ele está pregando na PIB de Magé. Está sem pastor, né? O nosso amado pastor Plinio faleceu, então o pastor está dando suporte à igreja lá, então ele está pregando lá hoje. E eu quero convidar aqui o William. Dispensa comentário da igreja, ele vai estar transmitindo a palavra do Senhor hoje a cada coração aqui nesta noite, a você que está em casa. O culto, acredito que o culto da PIB não começou ainda, então o pastor André está assistindo, tá? Ele já estava ali mandando as mensagens no zap, então qualquer coisa, né? Aí o operador de áudio vai, tô brincando, mas o William vai estar pregando, vai estar ministrando ao nosso Deus, aos nossos corações, que você possa se sentir acolhido nesta hora. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida do William, que ele possa ser canal de bênção na mão de Deus nesta noite. Deus, muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Memorial, Senhor, que tanto tem clamado ao Senhor, tanto tem buscado a Tua presença, a cada um irmão que está em casa agora acompanhando, Senhor, no seu lar, ó Pai, que possamos, ó Pai, a cada instante, Senhor, buscar e engrandecer o Teu santo nome. Abençoe, Senhor, a vida do William, ó Pai, que ele possa ministrar palavras, Senhor, de bênção, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, que nesta noite possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, pela renovação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a você que está em casa, você que está participando desse culto, porque o culto ele não acontece somente dentro das paredes do templo, mas o culto acontece onde o povo de Deus se reúne e separa aquele momento para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, acredito que você que está em casa está tão alegre quanto todos nós que estamos aqui reunidos no templo. É um privilégio poder estar aqui hoje ministrando a palavra e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou em meu coração. Por favor, vamos estar lendo Romanos capítulo 11, versículos 33 até o 36. Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Obrigado. Amém? Eu vou ler aqui com uma certa... Vou me aproximar mais, porque o óculos já tá falhando. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu li algumas coisas para poder fazer esse esboço e trazer aqui uma palavra que possa
e ao encontro do coração de todos nós. E eu estava lendo um autor, que Marcelo deve lembrar disso, porque fizemos um trabalho sobre ele, Rubem Alves. E Rubem Alves, no ano de 1981, ele escreveu um livro chamado O que é Religião? Rubem Alves, além de psicólogo, ele era educador, ele era pastor da Igreja Presbiteriana e também um grande escritor. E nesse livro, ele fala que existem dois tipos de coisa no mundo dos homens. A primeira coisa que ele diz é que existem as coisas que significam outras coisas. Existem coisas que significam outras coisas. E a essas coisas ele chama de coisas símbolo. E dentro de alguns exemplos que ele dá das coisas que significam outras, ele fala sobre a aliança na mão esquerda. Se eu perguntar para você o que significa uma aliança na mão esquerda, o que você vai me responder? Aliança na mão esquerda significa casamento, né? E se eu mostrasse uma cédula no valor de R$2, aquela cédula iria significar um valor monetário, não é isso? Porém, quando eu penso nas coisas que são exemplo de outras coisas, eu também não posso deixar de pensar se essas coisas são verdadeiras ou falsas. Porque nem sempre uma aliança na mão esquerda vai realmente significar casamento. Porque uma pessoa pode colocar uma aliança na mão esquerda e não ser casada. Então, você pode questionar se aquela aliança realmente representa aquilo, né, que nós estamos acostumados a ver. Da mesma forma que uma nota, que uma cédula pode ser falsa. Então, a coisa que representa outra coisa também nos remete a essa pergunta. Será que isso é falso? Será que isso é verdadeiro? Será que tudo que ouvimos é verdadeiro? Será que tudo que vemos é falso? Então, nós temos que ter esse senso crítico, esse senso, né, de atenção para com as coisas que vemos e ouvimos. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele fala também das coisas que não precisam ser explicadas. Coisas que elas, por si só, já dizem o que são. E ele também dá alguns exemplos. Eu separei aqui o exemplo da água e o exemplo do fogo. A água é sempre água, você não precisa ficar questionando a água. Aonde você vira a água, você vai saber que é água. Esteja ela da forma sólida, gasosa, você vai saber que é água. Então, isso por si só não vai ocupar a sua mente buscando explicações, fazendo grandes estudos a respeito da água, porque quando você vira a água, você vai saber que é água. Da mesma forma é o fogo. Fogo é fogo e ponto final. Isso não fica dúvida na nossa mente. E aí, pensando nas coisas que não deixam dúvida e não precisam ser explicadas, obviamente que eu não vou falar de Deus, eu não vou usar, né, essa expressão coisa para Deus, mas eu fiquei pensando que Deus é algo que não precisa ficar o tempo todo sendo explicado. Não sei quem foi que me disse uma vez que tudo aquilo que se precisa explicar muito acaba ficando difícil de se compreender. E eu penso que Deus não precisa ser explicado o tempo todo. Temos ir além daquilo que nos permite conhecer, daquilo que Ele nos permite conhecer a respeito dEle. Eu vou ler aqui Deuteronômio 29. Eu separei aqui Deuteronômio 29, que diz o seguinte, 29 e 29. Olha só o que esse texto fala. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para que possamos cumprir todas as palavras da lei. Ou seja,
existe algo da parte de Deus que não nos cabe tomar conhecimento, Deus não nos revela. Então, nós ficamos o tempo todo buscando nos livros teológicos, ficamos buscando nos estudos, nos aprofundando num conhecimento que nós nunca vamos conseguir chegar no final dele. Porque a nossa mente finita não pode jamais interpretar ou definir aquilo que é infinito. Como diz aquela música, ninguém explica Deus. E também não podemos entender aquilo que não nos está revelado pelo próprio Deus. Porém, aquilo que conhecemos desse Deus precisa nortear a nossa vida. Aquilo que Ele revela a nós, através dos seus atributos comunicáveis, é isso que precisa reger a nossa vida, conduzir a nossa vida. Eu tenho observado que se fala muito, o Levi acabou de falar aqui agora, da preocupação dele, de todos nós, com a pandemia. E não só com a pandemia, mas com tudo aquilo que destrói, aquilo que ceifa a vida do ser humano. E nós ficamos imaginando o seguinte, que às vezes ficamos tão absorvidos para estudar e entender o inexplicável, que nós esquecemos de voltar a sentir aquela fé em nossos corações que nos levou a nos converter. Quando você se converteu por fé. Quando você entrou a primeira vez na casa do Senhor, quando você, pela primeira vez, você buscou um relacionamento com Deus, você fez isso por fé. Você não chegou aqui já com um pensamento, com um estudo pronto, né? Defendendo uma tese sobre o que é Deus para que você pudesse ser aceito ou não no corpo de Cristo. Tudo que foi exigido de você foi apenas que você cresce. E eu pergunto para você, como está a tua fé nessa noite? Como está o seu relacionamento com algo que é fundamental para que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos permite entender da sua pessoa? Primeiro, porque sem fé, a palavra diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, que se eu não tiver fé, né, nós não vamos conseguir ter um bom relacionamento com Deus. Segundo, se eu falo com Deus, eu preciso crer que Ele existe. Né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, quando fala sobre fé, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então, eu não posso buscar um Deus que eu não acredito que Ele exista. Eu não posso me relacionar com um Deus que eu não acredito que Ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se preocupa comigo. Eu não posso me sentir tão pequeno a ponto de achar que a minha oração, diante de tudo que está acontecendo de mal no mundo, vai passar batida diante de Deus. Deus ouve tudo. Você crê nisso? Deus escuta absolutamente tudo. Deus escuta até mesmo palavra que você não consegue expressar, falando. Deus ouve o teu coração. Deus ouve o teu pensamento. Deus sabe exatamente que quando você vem à igreja, muitas vezes você vem buscar uma resposta para alguma coisa que está te incomodando. Não que vir à igreja, né, ao passar por aquela porta, algo mágico vai acontecer. Mas, como eu disse, eu não posso perder de vista que eu me relaciono com um Deus que fala comigo. Isso não pode se perder ao longo da nossa caminhada cristã, à medida que nós vamos lendo, que nós vamos ganhando conhecimento teológico, mas isso não pode fugir da nossa compreensão. Tudo isso só é possível porque eu falo com Deus e Ele também fala comigo. Paulo, quando ele escreve esse texto aqui de Romanos, essa carta de Romanos, é a carta mais teológica do Novo Testamento.
E quando ele chega aqui nesse momento do capítulo 11, ele está discorrendo sobre a questão dos judeus, que rejeitaram a Jesus. E pelo fato dos judeus terem rejeitado a Jesus como o Messias, isso nos proporcionou o conhecimento do Evangelho. E ele, sendo uma pessoa muito conhecedora, era um teólogo, ele se encontra perplexo diante da ação de Deus na história. Ou seja, quando o povo judeu, ele rejeita a Jesus, isso teria uma implicação na história, porque a rejeição do judeu proporcionou a nós a salvação em Cristo. Então, tudo que acontece diante dos olhos de Deus está tudo ligado. Nós não precisamos entender isso, só precisamos aceitar por fé que aquilo que Deus faz tem um propósito. Aquilo que Deus permite acontecer tem um propósito. Nada é aleatório. Nada que acontece na minha vida e na sua é aleatório. Deus tem um propósito maior por trás de tudo isso. E Paulo, quando ele escreve Romanos 11, no versículo 33, ele deixa bastante claro a sua perplexidade. O texto diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele reconhece, o grande apóstolo Paulo reconhece que não tem capacidade de penetrar nas profundezas da mente de Deus. E ele então aceita humildemente que a mente dele, por mais privilegiada que seja, é totalmente incapaz de aceitar ou de entender os propósitos que leva Deus a fazer as coisas que Ele permite fazer, as coisas que acontecem, tudo aquilo que aos nossos olhos pode parecer uma catástrofe sem proporções assim que nós possamos medir, mas Deus está absolutamente no controle de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. E Paulo, então, na sua perplexidade e humildade, ele entende que o homem não consegue compreender os planos de Deus na história. No versículo 34 e 35, ele diz o seguinte: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Paulo está aqui fazendo uma pergunta que nos remete a um texto de Jó. Quem conhece o livro de Jó, quem já leu o livro de Jó, sabe que depois do embate teológico, né, que acontece entre Jó e seus amigos, então no capítulo 38, Deus então começa a responder a Jó e aos seus amigos. No capítulo 38, de 1 a 7, Deus responde a Jó da seguinte forma: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quanto às estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam todos os filhos de Deus. Deus aqui pergunta para Jó: onde é que você estava, Jó? Você que questiona tanto as coisas que eu falo,
você que tenta mergulhar nos livros, você que tenta mergulhar, né, nos pensamentos teológicos para tentar entender o que eu faço, o que eu penso, aonde você estava quando eu criava o céu? Aonde você estava quando eu criava todas as coisas? Essa pergunta Deus faz para todos nós quando nós esquecemos que a nossa relação com Deus tem um limite para nós podermos avançar nessa relação com o Senhor. Porque a hora que eu começar, que entendo tudo aquilo, Ele vai deixar de ser Deus para mim. Eu desvendei os segredos de Deus, então Deus deixa de ser Deus. E o homem fica inquieto nessa busca desenfreada de querer entender as coisas que nos estão ocultas. Com que propósito? Qual é o propósito de buscar tão profundamente essas coisas? Para defendermos a nossa fé? Para aqueles que nos pediram a razão da nossa fé? Queridos, eu acredito que a melhor maneira de nós darmos a entender ao mundo a razão da nossa fé é mostrarmos em nós os atributos de Deus. Se Deus ama, eu preciso amar porque aprendi com Deus, e por isso eu amo também. Se Deus perdoa, eu preciso perdoar também porque eu aprendi isso com Deus. Se Deus dá, né, aquilo que Ele tem de melhor para nos sustentar na hora da nossa dificuldade, cuida de nós na hora da nossa fraqueza, nós também temos que fazer a mesma coisa pelo nosso semelhante. E aí nós estamos revelando Deus. E aí as pessoas vão começar a ver que Deus transforma vidas. Porque o melhor testemunho que você pode dar para Deus não é o conhecimento que você tem acerca dele, mas é a tua vida transformada. É a tua vida transformada. Porque pessoas te conheceram antes de Jesus alcançar a tua vida. Pessoas me conheceram antes do Senhor alcançar a minha vida. Então, o maior testemunho que eu posso dar da existência desse Deus é devolver para o mundo uma vida transformada. A igreja ela tem uma missão de evangelizar. E como a missão de evangelizar remete a entregar a palavra do Senhor às pessoas e trazer essas pessoas para dentro do templo, para que aqui elas possam ser levadas a aprender a palavra, a se tornarem discípulos de Deus, de Cristo. E aí nós esquecemos que também, essa mesma pessoa que entra na casa do Senhor, essa mesma pessoa que entra na igreja, ela precisa ser devolvida para a igreja, para o mundo. Ela entra, aprende de Jesus e precisa ser devolvida para o mundo. Todo conhecimento que você recebe, todo conhecimento que eu recebo, ele tem que me preparar para voltar melhor para o mundo. E é aí que as pessoas veem Deus em nós. Quando eu entrei na igreja e depois quando eu volto para o mundo. A função da igreja não é eclesiastizar as pessoas. Eclesiastizar é um verbo que só se usa em espanhol. Na língua portuguesa não existe. Mas eclesiastizar é pegar a pessoa e transformar aquela pessoa em alguém que tem uma linguagem própria da igreja. Não é muito usado nas igrejas batistas, mas em alguns lugares a pessoa passa a ter uma linguagem própria, né? O que o pastor Caio Fábio chamava de evangeliquez. Aí começa a falar coisas, né, que a gente aqui não vai falar porque a nossa intenção aqui não é repetir aquilo que as outras igrejas fazem. Mas também é entender que quando você vem para a casa do Senhor, você não vem para ser moldado, né, e se transformar num modelo de crente batista. Você vem para ser moldado, tá, para ser imagem e semelhança do Senhor. Ser batista é uma consequência disso. Mas o que Deus espera é que você seja moldado à imagem e semelhança do Senhor. Através das atitudes, através da sua maneira, né, de passar a tratar as pessoas com o mesmo amor que o Senhor também te trata. E aí, quando
o Senhor começa a falar com Jó e com seus amigos, questionando eles: olha, vocês são tão sábios, mas aonde vocês estavam quando eu criei o mundo e todas as coisas? E depois de ouvirem o que Deus havia falado, aí então Jó, ele se cala humildemente, ele para de questionar. E lá no capítulo 42, ele então muda a sua atitude. E ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Olha como muda o semblante de Jó. O Jó, que junto com seus amigos começaram a questionar o porquê dele estar passando por tantas lutas. O Jó, que havia começado a questionar a Deus porque as coisas estavam dando tanto errado na vida deles. E aí, quando ele encontra em Deus uma palavra dura, porém necessária, porque, queridos, é necessário uma palavra dura de vez em quando. Quando ele ouve de Deus uma palavra dura, mas necessária, ele então se coloca na sua posição, na posição de servo, e passa a entender que tudo que aconteceu com ele tinha um propósito maior. Você pode entender que o momento da tua vida, ainda que ele não seja favorável aos teus olhos, ele tem um propósito maior, que você tem que ter paciência, você tem que ter fé, para que você espere no Senhor, até que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle, sim, é boa, perfeita e agradável. Muitos dos nossos erros, muitas das nossas confusões, elas acontecem por causa da nossa precipitação. Nós somos seres precipitados por natureza e não queremos esperar. Alguns chegam na igreja com aquela ideia de que basta estalar o dedo e Deus vai fazer tudo que eles querem, no momento que eles querem. E se tem uma coisa que o Senhor nos ensina logo de imediato, é esperar que a vontade dEle se cumpra. E aí, então, a gente começa a perceber, quando a gente se recolhe a nossa humildade, né, a gente começa a perceber, então, que por termos uma mente finita e sermos incapazes de decifrar os desígnios de Deus, então, tudo que nos resta é alicerçar a nossa vida a partir daquilo que a teologia nos oferece, que é apenas os conceitos a respeito de Deus. Teologia é um exercício humano de se entender o que é Deus. A teologia sempre será um exercício humano. E como um exercício humano, como uma ciência humana, ela nunca será perfeita. Ela nunca vai alcançar a totalidade da mente de Deus. E então, só nos resta vivermos, alimentar o nosso ser, alimentar a nossa visão, alimentar o nosso espírito a partir daqueles conceitos que nos são permitidos aprender e aplicar. Eu quero citar aqui um teólogo, A.B. Langston. Ele foi um missionário e foi um pastor batista. A.B. Langston foi um pastor
e missionário batista. E ele dá o seguinte conceito para Deus: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Eu achei esse conceito fantástico, nem quis olhar os outros. Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Então, amados, todo culto, toda oração, toda confiança em um Deus benfeitor, num Deus que preserva as nossas vidas, num Deus redentor, toda a confiança num Deus bom, num Deus misericordioso, toda a confiança que nós temos, tá? Em que Deus vai se manifestar de uma maneira poderosa nas nossas vidas quando nós não tivermos mais condições humanas de resolver as nossas próprias questões. Isso só é possível a nós porque Deus é uma pessoa. Você entende isso? Deus é pessoa. Deus sente, Deus vê, Deus tem vontade. Ele decide quando, como, e de que forma Ele vai atuar na minha vida e na sua. É por isso que nós começamos essa palavra falando de fé, tentando resgatar a nossa fé, tentando resgatar aquela fé genuína, aquela fé que eu só posso comparar com um bebê recém-nascido, um bebê de 1 ano ou 2, agora como está nessa fase a minha neta, e eu estava observando ela ontem, e eu estava vendo ali nas ações da Maitê, a fé que Deus espera de nós. A Maitê estava em cima do sofá, porque a Adriana colocou ela em cima do sofá, e de repente ela se jogou do sofá. Sabe por quê, amados? Porque na cabecinha dela, ela entendeu que se jogasse do sofá, teria alguém ali para segurar ela. Você entende isso? Isso é fé. Ela não entende que isso seja fé, mas eu comparei aquela atitude com a fé que nós precisamos resgatar. De saber que seja qual for o problema que apareça na nossa vida, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá. Ainda que a gente caia e se machuque todo, pode ter certeza, Deus vai estar lá. Ainda que você perca, Deus vai estar lá. Ainda que você bata na porta do emprego que você quer tanto, e você não consegue aquele emprego, Deus vai estar lá também. E de repente, quando estava tudo certo para eu conseguir, e a prova de que Deus estava naquele momento ali comigo, foi que dias depois, nós conseguimos algo melhor, um emprego melhor. Então, tudo que nós fizermos, que aos nossos olhos sejam bom ou mal, Deus está no controle. E a minha intenção hoje aqui não era seguir dentro, daquela linha de mensagens que o pastor André tem pregado, sobre oração, e que vai continuar falando com vocês sobre oração, mas sim deixar claro que mesmo que todos os estudos, todas as mensagens que forem pregadas, tudo aquilo que for transmitido a vocês, só vai surtir o efeito desejado por Deus, se vocês entenderem que passa pelo crivo da fé, e não somente pelo intelecto. Eu entendi muito bem o que foi falado e o que foi ensinado, muito bem. Se você entendeu, então agora, pratique. Porque é disso que se resume o ensinamento. Que
se pratique aquilo que nos foi ensinado. E no final das contas, todo o ensinamento acerca de Deus, das coisas de Deus, daquilo que nos é permitido entender de Deus, só tem um único objetivo: nos aproximar desse Deus, sem misticismo, tá? Sem a nossa intenção de que somos as únicas pessoas que Deus ama nesse mundo, né? Como o pastor mesmo falou aqui recentemente, Deus não tem filhos prediletos, e nem somos, segundo muitos gostam de dizer, a menina dos olhos de Deus. Deus olha para todos nós com um único propósito: querer salvar a nossa alma, se revelar a nós da melhor maneira possível, para que a gente possa entender que aquilo que somos só terá sentido nesse mundo e na vida das pessoas que amamos, se nós tivermos Deus em nós. Não adianta você ter uma vida dentro da igreja, um relacionamento dentro da igreja com as pessoas, você ser amável com seus irmãos aqui na igreja, beijar todas as criancinhas, parece político, né, em época de eleição, às vezes, né? A gente beija todo mundo, abraça todo mundo, mas às vezes basta chegar em casa e aquele crente perfeito não passa do portão para dentro. E a gente esquece que às vezes, ou melhor, na maioria das vezes, o livro que aquelas pessoas vão ler acerca de Deus é a nossa própria vida. Você é uma Bíblia aberta, né? Eu ouvi muitas vezes o pastor Emésio Mendonça, da Primeira Igreja Batista de Mauá, falar sobre isso. Você é a única Bíblia que importa na hora da evangelização. Não adianta você parar diante de uma pessoa a quem você quer evangelizar e falar sobre todas as coisas que você tem aprendido acerca da teologia. Porque, na verdade, o que elas querem ver, o que elas querem seguir, o que elas querem também para suas próprias vidas, é esse Deus que transforma, esse Deus que reconstrói o ser humano. Ainda que ele esteja todo quebrado pelas lutas da vida, se ele vê que você conseguiu se reconstruir, tão somente por acreditar na presença soberana de Deus sobre a tua vida, ele vai querer para si esse Deus. Ele também vai querer esse Deus. Agora, se o Deus que você pregar só existir no teu livro que você lê, na revista da escola dominical que você estuda, então você não vai chegar a lugar nenhum. E não se esqueça que a Bíblia relata que vai haver um grande dia em que todos nós iremos nos apresentar diante do trono de Deus. E olha, a última coisa que Deus vai querer saber quais foram os diplomas que você conquistou aqui embaixo. A última coisa que ele vai querer saber, ou melhor, ele nem vai querer saber disso. Agora ele vai querer saber, né? Quantas almas você ganhou? Quantas vidas você transformou, ajudou a transformar, pregando o Evangelho? Apresentando Cristo para essas pessoas. É isso que verdadeiramente importa. É isso que faz a igreja ser o que é. Agência da pregação do Evangelho na terra. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar, né, apenas para ajuntamento social. Aqui nós somos ensinados, preparados para irmos ao mundo e conquistar outras pessoas para esse Cristo que um dia nos conquistou. A dinâmica é simples. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Esse é um chamado. Depois tem um período de ensinamento, né? Um período em que Jesus ensinou os discípulos. Tem um estágio, que foi quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregarem.
E aí sim, depois de prontos, Jesus os enviou ao mundo. Em que estágio você está? Você já está no estágio de estar pronto para ir ao mundo, evangelizar e ganhar novas almas para Jesus? Ou você ainda continua precisando ser ensinado? Ou você ainda continua precisando ser, como Pedro fala, né, ser alimentado com leitinho espiritual, quando, na verdade, Deus já quer te dar comida sólida? Amados, sejamos luz para esse mundo, enquanto ainda é tempo. Porque as trevas das pandemias, né, da violência e de tantas outras coisas que destroem o ser humano, estão cada vez mais densas. E onde estão aqueles cuja palavra diz que são luz nesse mundo de trevas? Se nós perguntássemos hoje aqui, onde é que estão aqueles que são luz para esse mundo que está em trevas? Você poderia dizer, eu sou essa luz? Aonde estão aqueles que iriam pregar o Evangelho, que iriam colocar as suas vidas a serviço do Rei? É muito legal cantar um hino, né, que diz, no serviço do meu Rei eu sou feliz. Mas que serviço? Vir à igreja apenas é o serviço? Participar dos cultos online é o serviço? Não. Deus requer mais de cada um de nós. Portanto, no que diz respeito a tentar fuçar as gavetas de Deus para tentar achar aquilo que Ele nos esconde, vamos aproveitar aquilo que Ele já nos revelou, para que, de posse desses ensinamentos, possamos verdadeiramente fazer a igreja de Deus ser uma igreja triunfante na terra. Amém, queridos? Deus nos abençoe. Amém? Amém. Que Deus abençoe o nosso irmão William, nosso pastor. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amém. Que, como foi lida a palavra ministrada nessa noite, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E assim nós devemos crer, cantar e confiar. Falar do seu amor. Vamos ficar de pé nessa noite, vamos louvar ao Senhor Jesus Cristo. Em seguida nós estaremos orando e assim terminando esse culto ao Senhor. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer.